Evangelho de Marcos, capítulo 10. A leitura a partir do versículo de número 17. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22. Diz-nos assim a palavra de Deus, eu convido você a fazer a leitura comigo. E pondo-se Jesus a caminho, o que aconteceu, meus irmãos? Não, peraí, gente, vamos direitinho, vamos lá. O que ele fez? Correu, gente. Vamos lá de novo. O que ele fez? Correu o homem ao seu encontro. O que ele fez depois? E ajoelhando-se perguntou-lhe. Qual foi a pergunta? Ó mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Continua Jesus no versículo 19. Sabes os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Resposta no versículo 20. Então lhe respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Versículo 21. E Jesus, fitando, o amou e disse, só uma coisa te falta. Repita comigo. Só uma coisa te falta. O que faltava a este homem? Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. É o registro que nós lemos aqui na palavra do Senhor. Eu não sei como funciona a ação do Espírito Santo na conversão de alguém. Eu sei que acontece. Como acontece? De que forma acontece? Com quanto tempo acontece? De que maneira acontece? Eu não sei. Porque não há uma ação igual a outra. As ações que Deus faz são ações criativas. Ele tem um poder de gerar algo novo e tudo que Deus faz é novo e é extraordinário, é maravilhoso, é um poder que não tem igual. Então a conversão de uma pessoa é diferente da outra pessoa. Embora ambas estejam assentadas no mesmo lugar, ouçam a mesma palavra, respondam da mesma forma, entretanto, as ações de Deus são únicas, absolutamente únicas e especiais à nossa vida. Esse texto nos conta de um encontro. Eu queria que você acompanhasse comigo nessa reflexão, nessa mensagem expositiva. Versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, e é interessante que Jesus estava sempre a caminho. Jesus não estava parado, Jesus nunca parava. Jesus não tinha um tempo para ele ficar descansando um pouco. O seu descanso era muito pouco, porque ele precisava estar com as pessoas. No caminho, Jesus encontrava pessoas. Igual a gente hoje. No caminho, a gente encontra muita gente. Se você andar aqui no shopping, aqui embaixo, você vai encontrar com muitas pessoas, vai observá-las, ver o semblante, a característica de cada uma delas. Se nós formos ao shopping juntos, nós vamos encontrar com gente, muita gente. Se você for a uma festa, é provável que você olhe para as pessoas e diz, meu Deus, festa estranha, com gente esquisita, eu não estou legal. E você começa a interagir, a observar que existem pessoas de todos os tipos. E Jesus, ao encontrar com essas pessoas na caminhada dele, ele deixava com essas pessoas uma marca. E esta é uma marca que eu queria fazer um parênteses aqui. As marcas que nós deixamos nas pessoas, elas podem ser, ou alguém pode se lembrar da gente por alguma coisa linda que a gente fez, e pode se lembrar de alguma coisa terrível que a gente fez. A gente não controla muito reação, é por isso que a Bíblia diz que a gente deve ter um engajamento espiritual de tal forma que as nossas reações sejam controladas. Mas é possível que alguém já tenha eventualmente dito alguma palavra torpe, uma palavra não adequada para os lábios de um cristão, de uma pessoa que tem uma experiência com Cristo, com a sua palavra, e tenha proferido isso em público e de repente encontrou com alguém. Meu avô contava a história de quem encontrou-se com um homem da igreja e quando viu esse homem de longe, o homem estava com um cigarro aceso. Quando ele viu meu avô, ele pegou e botou no bolso. Aceso.
Meu avô era um homem muito bom. Se meu avô fosse um zoador, ele ia ficar ali interagindo. E aí, como é que você está? Conta um caso aí para mim. Engraçado, rapaz, parece que tem alguém pegando fogo em algum lugar. Mas meu avô era um homem muito bom. A gente pode deixar boas marcas nas pessoas, ou péssimas. Deixa eu te dizer uma coisa. Se alguma coisa que a gente fez, o que você tenha feito, o que nós temos feito no passado, esse passado pode ter sido alguns minutos atrás já é passado para nós, e que você sabe que ficou uma marca ruim, que você diz, eu não devia ter dito aquilo, eu não devia ter feito aquilo. O Natal vem aí, muita gente vai querer roubar a nossa vaga no shopping, é ou não é verdade? E quando alguém rouba a nossa vaga no shopping, a gente diz o quê? Deus abençoe, é isso? Bonito, gente, gostei, vou ficar até arrepiado aqui agora, ó. Deus te abençoe. Quer que eu faça alguma coisa? Dá um brilho no veículo? Pode deixar comigo que eu cuido dele aqui. Teve um Natal que eu vi um cara que estacionou, aí o outro queria a vaga, estacionou atrás. Parado. E esse cara não conseguia sair, e esse cara não estava afim de sair. Depois arrepende, não se arrepende? A pessoa diz, por que eu fiz isso? As marcas que a gente deixa podem ser marcas boas ou ruins. A importância da gente aproveitar um instante, eu não sei quanto mais eu vou ter de oportunidade para encontrar uma pessoa, então que eu deixe com ela uma boa marca. E a marca que nós precisamos compartilhar é a marca de Jesus, é a palavra de Deus, é o sorriso, é a alegria, é a paz do Senhor, é a graça e paz, ou Deus te abençoe, ou vai com Deus. Uma palavra boa pode mudar o dia de uma pessoa prestes a cometer um ato negativo na sua história, ou mesmo um ato absurdo na sua vida, pode ser paralisada em razão de uma palavra. Jesus se encontrava com as pessoas, nós nos encontramos com as pessoas, que nós deixemos para as pessoas e com as pessoas as marcas do Evangelho de Cristo, marcas que podem mudar a história da vida de uma pessoa. Não se negue a dar uma palavra boa para alguém. Sabe uma coisa que a gente sempre precisa reaprender? Olhar para as pessoas. Olhar para as pessoas. Olhar mesmo, olhar nos olhos das pessoas. E agradecer por alguma coisa. Existem pessoas que trabalham em regiões como shopping center, por exemplo, porque nossa região tem muito shopping center, em que elas são basicamente invisíveis. Sabe aquelas pessoas que limpam o shopping, elas estão lá varrendo o shopping, alguém foi lá e entornou um refrigerante ali, a pessoa entornou o refrigerante ali, e ela vem quietinha e passa o pano, ninguém agradece. O banheiro que você vai, chega no banheiro, por que não agradecer? Obrigado, parabéns, está bonito. Você acha que ele gosta de estar ali? Cá entre nós dois. Hein? Deixe as boas marcas. Jesus se encontrava com as pessoas, ele tinha ali uma possibilidade de conhecer as histórias de cada pessoa tem uma história única, cada pessoa tem uma história diferente, cada pessoa tem expectativas, cada pessoa tem esperança, e Jesus, com toda essa história, estava sempre se encontrando com alguém, e neste caso especificamente, ele se encontra com uma pessoa, e esta pessoa reage para ele, ou com ele, de uma forma extraordinária. Veja que a Bíblia diz no versículo 17, ele correu um homem ao seu encontro, ele foi correndo até onde Jesus estava. Não são muitos os textos que falam que as pessoas correram atrás de Jesus, ou ao encontro dele. Ele correu, ele queria estar ali, e essa é uma mostra importante, porque para ele, estar com Cristo era algo especial. Ele queria falar com ele alguma coisa, ou receber da parte dele alguma coisa, o texto conta essa história, mas essa corrida dele é seguida de algo muito, muito, muito oportuno. Ele correu e se ajoelhou. E a sua postura é a postura de alguém que se ajoelha, alguém que se queda, alguém que se quebra, alguém que busca algum tipo de fala, de orientação, de receber algo da parte de Deus, e Jesus traz para ele uma palavra linda na sequência, porque ele corre, veja o texto, ele correu ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou-lhe: irmãos, pense na oportunidade que você teria se você estivesse ali para perguntar alguma coisa a Jesus.
para correr ao encontro dele, para se ajoelhar diante dele e poder perguntar alguma coisa a ele. O que é que você perguntaria? Menor ideia, né? A pergunta dele foi? Leia comigo aí, por favor. Finalzinho do versículo 17. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A sua pergunta descreve um pouco desse homem. Ao chamar Jesus de bom mestre, poderia ter um tempero de bajulação, assim como de uma expectativa de receber algo do mesmo nível em troca. Duas possibilidades. A primeira, bajulação. Com Jesus. A segunda, de dizer alguma coisa e esperar alguma coisa basicamente no mesmo nível. Ele se achava. Este homem se achava. Ele olhava para a sua história e entendia que havia nele algo muito especial. Que ele era acima da média. Que ele era um homem mais preparado que os demais que ali estavam. Que ele tinha algumas qualificações, algumas qualidades, que ele tinha algumas características que o diferenciavam dos demais que lá estavam. Ele se sentia melhor, e este é um perigo absurdo que todos nós corremos. Entretanto, a pergunta que ele faz é muito boa. Que farei para herdar a vida eterna? Quem é que se preocupa com a vida eterna? Quem? Quem se preocupa com a vida eterna? Que tipo de pessoa se preocupa com a vida eterna? Quais são as coisas que nos movem a perguntar, a buscar, a querer entender a questão que envolve a vida eterna? Quanto tempo dura a nossa vida? Quanto tempo nós temos de vida? Quais são as expectativas de vida que nós temos hoje? O que é que faz alguém pensar na vida eterna como algo real? Irmãos, esta é uma preocupação legítima e deveria ser a pergunta de cada um de nós quanto à questão da vida eterna. Nós não temos nesta terra uma vida ilimitada, há um prazo para a nossa existência aqui, mas há uma vida eterna nos esperando, nos aguardando, mas esta vida eterna é algo que vem de Deus para nós, é um presente do Senhor para a nossa história. O Senhor nos dá a bênção da vida eterna e esse é o maior presente, é a maior dádiva que qualquer um de nós poderia receber de Deus. Meus irmãos, Lázaro recebeu da parte do Senhor a ressurreição, ele ressuscitou, ele foi ressuscitado por Jesus Cristo. Esta poderia ser a maior dádiva que Jesus concedeu a ele, mas mais importante que essa foi a salvação em Jesus Cristo. O cego Bartimeu, ele recebeu de Deus uma bênção maravilhosa, ele voltou a enxergar. Mas a maior bênção que Deus deu para ele não foi voltar a enxergar, a maior bênção que Deus deu para ele foi a salvação em Jesus Cristo. O gadareno era possuído por demônios, se cortava, se matava, gritava, não ia a lugar nenhum. Jesus o libertou. Esta foi uma bênção extraordinária, mas maior do que essa bênção foi a salvação em Jesus Cristo. A salvação é um presente que Deus nos dá, mas não foi barato, custou a entrega do seu próprio Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, por nossa causa. Versículos 18 a 20, acompanhem comigo, por favor. A resposta de Jesus para ele é muito, muito importante que você entenda. Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Essa resposta de Jesus é muito importante, porque ela reforça aquela ideia da expectativa de troca ou de bajulação. Ele traz uma resposta que é uma resposta que qualifica o processo que ali está. Diz ainda, a sequência do texto bíblico, sabes os mandamentos. Veja que não é uma pergunta que Jesus faz. Sabes os mandamentos. Leia comigo quais são. Isso. Beleza. Opa, pode repetir isso aí? Já tinha visto isso aí? Já tinha visto? Nos 10? Continua. Honra
a teu pai e a tua mãe. O versículo 20 é muito legal, porque esse fechamento que aqui está, com a resposta dele que diz: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, deixa aqui algumas questões importantes. Eu destaquei aqui a palavra defraudar propositalmente, porque a palavra defraudar na Bíblia grega, esse verbo refere-se ao ato de reter o salário dos empregados. Defraudar aqui é reter o salário dos empregados. No grego clássico é usado para indicar a recusa de restituir bens ou dinheiro de outros. Segura aí. Primeiro, tirou o dinheiro dos seus funcionários, trouxe para si, ok? Segundo, tinha que devolver e não devolveu. Defraudar é isso. Dentro dessa perspectiva da Bíblia grega e do grego clássico, e não por acaso Jesus faz menção a essa frase. Não por acaso Jesus menciona o defraudar. O defraudar era um ponto central naquilo que estava dentro dele. Jesus não apenas se encontra com as pessoas, mas ele conhece as pessoas. Ele não apenas encontra com a gente, mas ele conhece a gente. Ele sabe as nossas fraquezas. Ele sabe o que é que nos falta. Ele sabe qual é o nosso problema. Ele sabe qual é a nossa dificuldade. E exatamente é nessa área que ele vai nos tratar. Por quê? Porque eu preciso ser tratado. Se eu não for tratado, eu morro espiritualmente. É uma doença. Olha, pecado é doença. Se não tratar, ela vai contaminando de uma forma que o indivíduo não tem mais resistência, ele morre. Todos nós temos problemas, nós precisamos enfrentá-los. Se não os enfrentarmos, nós poderemos perder a batalha. E Deus está nos dando a oportunidade. O que Jesus estava ali era tratando aquele homem. E tratando de uma forma que aquele homem sabia que a conversa era com ele, embora outros poderiam não ter o mesmo entendimento. A resposta dele é boa: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. A conclusão é que ele se achava bom, que ele se achava irrepreensível diante da lei. Nós acabamos de ler a confissão, o catecismo de Westminster, e vimos que ninguém tem condições, não há nenhuma possibilidade de um ser humano, por mais gracioso que seja, seguir todos os mandamentos. A palavra que ele traz é essa. Só que no Talmud, o livro sagrado dos judeus, apenas 3 pessoas são apresentadas como irrepreensíveis: Abraão, Moisés e Arão. Ou seja, ele se considerava tão bom quanto eles. Ele se via de uma forma que era completamente equivocada. Ele se considerava melhor do que os outros, e este é um problema grave, sabe por quê? Porque quem se considera melhor do que os outros não se trata, e não se permite ser tratado. Ele se apresentou como alguém assim, e Jesus traz essa palavra para nos ajudar a compreender esse processo, onde nós precisamos nos julgar de um jeito verdadeiro e sincero, com transparência absoluta. O apóstolo Paulo, nos preparando para a Santa Ceia, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O Espírito Santo é quem vai nos gerar este exame. É o Espírito Santo que nos fará compreender quem nós somos de verdade. É o Espírito Santo que mostrará quem somos nós. Portanto, não se considere superior espiritualmente a alguém, pois no momento em que você se julgar superior espiritualmente a alguém, na verdade, estará sendo revelado para você que superioridade não tem nada. Ele se considerava irrepreensível, melhor do que a maioria que ali estava, se não todos. Versículos 21 e 22, fecha o texto Jesus. E Jesus, fitando, o amou e disse. Esses três verbos são muito importantes para nós. O primeiro, Jesus olhou para ele, fitando, olhou para ele. O olhar de Jesus, o olhar de Jesus.
Olha, meus irmãos e minhas irmãs, de todos os textos que falam sobre os olhares de Cristo, ou sobre o olhar de Cristo, o que mais me toca, é o texto que Jesus olhou para Pedro, é o relato de Lucas, sobre a negação. Pedro nega, o galo canta, e Jesus olha para Pedro. E a Bíblia diz que ele se arrependeu amargamente do que fez. O olhar de Jesus produziu nele a mudança. O olhar de Jesus é um olhar de carinho, de amor. O olhar de Jesus é um olhar que acolhe. O olhar de Jesus é um olhar que abraça. Jesus, ele nos abraça. Jesus fitando, o amou. O amou. Jesus amou. É como Jesus pegasse e dissesse, olha, olhe para mim, receba o meu amor. Veja que não tem nada mais importante que isso. Eu podia trazer você de volta à vida se você tivesse morrido, mas o meu amor seria maior do que isso. Eu podia te dar uma cura, mas o meu amor é maior do que isso. Eu podia fazer algo extraordinário que você não pode nem imaginar, mas o meu amor seria maior do que isso. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus o amou. Jesus o amou. Terceira coisa que Jesus faz é falar com ele. Jesus já ouviu tanta gente. É por isso que eu digo assim, a gente às vezes precisa ter paciência para ouvir as pessoas. Jesus ouviu tanta gente doida, tanta gente maluca, tanta gente correndo para um lado para o outro, agitada. Ouvia coisas que ele sabia que não era aquilo de verdade, porque ele não apenas ouvia a voz da pessoa, mas sabia o que estava acontecendo dentro dela, sabia o que estava na mente, no coração. Jesus conhece a gente como ninguém conhece a gente. Jesus fitando o amor e falou com ele. E a declaração de Jesus é surpreendente pela sua singularidade, pela sua força. Vai, leia comigo, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e aí depois? Gente, aqui entre nós, a gente tem que entender que Jesus estava formando um grupo de discípulos, certo? Esse homem não está sendo rejeitado, ele rejeitou. Jesus não facilita, entre aspas, tá? Jesus não facilita. Não é uma assim, não, pode vir, pode chegar, rapaz, pelo amor de Deus, a gente trata durante o tempo, pode vir para cá. Não, ele não está preocupado com isso. Jesus está tratando a pessoa. Sabe, a disciplina é algo que precisa ser encarado como um tratamento e não como uma punição. A disciplina é para tratar. A disciplina não é para punir as pessoas. Jesus não está punindo, Jesus está tratando. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. O que Jesus faz não é diferente do vem, segue-me. O que Jesus faz aqui, quando ele chega para Mateus, o coletor de impostos, e chega lá e diz, vem, segue-me, não é diferente. Não é diferente do que ele chegou para os pescadores e disse, vinde após mim, eu farei de vocês pescadores de homens. Eles largaram as redes imediatamente. O que Jesus está realizando aqui é o mesmo. Só que quando ele diz, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, reflete a intenção da inserção do defraudar. A defraudação gerou a riqueza. Abra mão daquilo que te fez mal e te afastou de Deus. Abra mão daquilo que cria a separação entre o homem e Deus. De certa forma, Jesus sinaliza que as propriedades adquiridas foram com dinheiro alheio, não é seu, não é meu, não nos pertence. Agora é uma nova vida com Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você está tendo uma chance, uma oportunidade, só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e às riquezas, por um motivo simples. Ou você vai amar a um, ou vai odiar o outro. As coisas não combinam. Eu não posso ficar com o que não é meu. Criancinha, chegando da escola. Abre lá, como é que chama? Estojo. Abre o estojo. Pai e a mãe dizem assim, de quem é essa borrachinha? É do meu amigo, Joãozinho. Não tem mais Joãozinho na escola, isso é coisa velha.
Tem agora Cauã, Rayan. Cauã está bombando. Enzo está nas paradas, né? De quem que é? É do Cauã. Aí a mãe, ele estuda com você? Aí diz aqui, o que a gente fala? Isso, se deu bem, parabéns, filhão. Traz mais 3, sua irmã está precisando. O que a gente faz? Fala para mim, o que a gente faz? Devolve. Devolve. É seu? Se não é seu, o que você faz? É o que Jesus falou. Jesus falou com ele isso. É seu? Jesus, só que é uma conversa espiritual. Jesus está ali, o Espírito Santo está. É seu. Não, então devolve. Depois você vem e segue-me. Vai ser melhor para você. Vem, segue-me. Tem um mundo novo que você não conhece. Uma porta que será aberta. Uma experiência maravilhosa. Você vai experimentar da parte de Deus sobre a sua vida. Não fique com aquilo que não é seu. Abra mão. Abra mão por Jesus. Abra mão pelo Evangelho. O desafio de Jesus para nós é esse, meus irmãos, é experimentar algo muito maior, muito mais poderoso, muito mais extraordinário do que qualquer coisa que a gente possa receber nesta vida. Eu oro por curas, eu tenho orado todos os dias por curas. Eu sei que a cura é maravilhosa, eu já passei por ela, louvado seja o nome do Senhor. Todos nós queremos ser curados, mas eu preciso te lembrar que existe algo mais importante que a cura, que é a salvação. Olha, a gente chega no final do ano, quer botar a casa em ordem, quer mudar a casa, às vezes quer mudar de casa. Mudar de casa. A gente quer mudar de carro. Quem não tem filho quer ter filho. Quem tem filho quer ter nora. Quem tem nora quer ter neto. Tudo isso é maravilhoso. Mas há algo maior do que isso, que só o Evangelho revela para nós. É o que Jesus estava falando para eles, só uma coisa te falta, só uma coisa te falta. As portas foram abertas, tudo estava diante dos olhos dele, mas o seu amor pela riqueza era maior. O texto bíblico nos diz, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E eu termino dizendo que abrir mão não é fácil. Especialmente algo que nós consideramos ser importante para nós. E é curioso porque a reação dele para ir embora, a reação dele é totalmente contrária do início. Olha como o início e o final são diferentes. Olha como o início e o final são diferentes. No início, ele corre, ele se ajoelha e ele conversa com Jesus. Olha, como teria sido melhor se ele tivesse terminado como ele começou. Mas ele não fez assim. Ele foi embora, triste. Curiosamente, ele foi embora triste, desconhecendo que a alegria estava diante dele. Só uma coisa te falta, disse Jesus Cristo para ele. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O que Jesus fez não foi diferente dos chamados que ele fez. Segue-me, vinde após mim. Ele fez isso várias vezes. As pessoas largaram tudo por causa dele. Mas ele sabia que o problema dele era esse, que a dificuldade dele era essa. Olha, todo mundo tem ponto fraco, certo? Todos nós temos fraqueza, todos nós temos. Eu lembro de Davi indo lutar contra o Golias, e ele pegou a armadura de Saul, com uma diferença, que eu não sei qual a altura, a diferença entre os dois, mas era razoável. Ele coloca a armadura de Saul e mal consegue andar, pesada para ele. A armadura era de Saul, não era dele. Se eu colocar a sua armadura, eu poderei estar protegido naquilo que é seu ponto fraco. Ou se eu te der a minha, você vai estar protegido naquilo que é o meu ponto fraco. Mas eu e você precisamos tomar aquela que é chamada pelo apóstolo Paulo de armadura de Deus.
a armadura de Deus. Essa é uma parte. A segunda parte é: não ame mais as pessoas ou as coisas do que a Jesus. Jesus, 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 Jesus. Não há ninguém mais poderoso, mais maravilhoso e mais amoroso que Jesus. Não é que a gente vai deixar de amar as pessoas, não é nada disso. Ele vai nos ensinar a amá-las. Ele vai nos ensinar a cuidar bem, para que nenhuma coisa que tem sido barreira, que tem sido um problema, que tem nos afastado do Senhor, continue a criar esse obstáculo. A graça, a maravilhosa graça do Senhor. Nós vamos orar. Eu queria convidar você para orar e a colocar a sua vida diante de Deus em oração. Você sabe, eu sei das minhas dificuldades, você sabe das suas. E eu queria convidar você, impulsionado pelo Espírito Santo, que você afirmasse diante do Senhor: isso tem me atrapalhado. E se você não sabe o que tem te atrapalhado, peça a Deus. Ele sonda o nosso coração. E ao sondar o nosso coração, Ele nos mostra aquilo que tem sido um problema para o nosso desenvolvimento espiritual. Há situações na nossa vida em que nós não crescemos espiritualmente, que é uma barreira. E a pergunta é: Jesus, o que é que está atrapalhando? Vai que Jesus diz: só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Vamos cantar? Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus em oração, nossa vida diante do Pai. Vamos orar. Se preparem em oração para esse instante. Maravilhoso Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus, Pai, porque nós só temos acesso a Deus por meio de Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Por causa de Jesus, nós estamos lendo essa história bíblica e buscando a aplicação por meio da iluminação do Espírito Santo para a nossa vida hoje. E nós sabemos, porque a Tua palavra diz que o Senhor sonda e o Senhor revela para nós. O Teu Espírito testifica com o nosso Espírito. E nós pedimos que o Senhor mostre para a gente o que é que tem sido barreira para a nossa caminhada. O que é que tem nos impedido de caminhar? O que é que tem sido barreira para avançar mais? O que é que nós precisamos deixar para trás? Se há uma coisa que nos falta, se há uma única coisa que nos falta, nós queremos deixá-la em nome do Senhor Jesus. Mas nós não temos poder e força em nós, não há mérito em nós para isso. Nós precisamos de um milagre do Senhor, de uma graça generosa da Tua parte, para nos arrancar da prisão, nos levantar, nos colocar de pé e sustentar a nossa caminhada em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor nos abençoe com esta bênção hoje, com esta graça que vem do Senhor. Se alguém
que está aprisionado, promova a liberdade em nome de Jesus. Seja aqui na igreja ou acompanhando a gente pela internet, ministra a tua bênção, Pai. Opera como só o Senhor pode operar. Arranca dessa prisão, levanta esta pessoa, fazendo com que ela possa seguir a Jesus como nós. Seguir a Jesus como nós, porque não há nada mais maravilhoso na nossa vida que seguir a Jesus. Alguns começaram cedo, outros mais tarde, mas não há nada mais precioso que seguir a Jesus. E é seguindo a Jesus que nós queremos caminhar até o dia do nosso encontro definitivo com Cristo glorificado, para vivermos um novo tempo na nossa história. Tempo melhor nunca houve e nunca haverá. Oramos em nome de Jesus. Amém. Junto a ti